Câmeras de vídeo monitoramento de Natal vinculadas à STTU começam a emitir multas. Prefeitura do Natal realiza em parceria com o Tribunal de Justiça o mutirão de execução fiscal. E no estúdio, uma entrevista com a psicóloga Angel Epieri para falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 11 de setembro. O Feliz News está no ar. Boa noite. Os motoristas que trafegam por Natal precisam ficar atentos. Isso porque as 36 câmeras de vídeo monitoramento da cidade, que estão integradas ao sistema de fiscalização da STTU, começaram desde ontem a emitir multas a quem infringir as leis de trânsito. São 36 câmeras que vão auxiliar o trabalho dos agentes de trânsito da STTU em Natal. Os equipamentos, com alcance de até 500 metros do local onde estão instalados, vai gerar imagens que poderão resultar em multas para condutores irregulares. O trânsito flui mais, né? O pessoal deixa de usar os celulares. Complicado isso aí. A pessoa não tem, o contribuinte, o cidadão não tem defesa nenhuma contra isso. É justamente dar essa cobertura maior na cidade da fiscalização e, com isso, trazer uma qualidade de vida para a cidade, né? Quer dizer, que o motorista vai dirigir com mais cuidado, dirigir se policiando para não cometer infrações, para que justamente o trânsito fique mais seguro, mais humano e a vida humana seja preservada. Muitos boatos circularam nas redes sociais dizendo que as câmeras possuíam infravermelho, mas a informação foi desmentida pela pasta, que ressalta ainda como foram os 2 primeiros dias de fiscalização. Ontem, rodou vários boatos que nós tínhamos feito centenas de notificações, isso também não procede. O dia todo de ontem só foram feitas 10 notificações. A maioria é o veículo em circulação, transpondo a ilhas de divisão de vias, as ilhas que existem ao longo das vias da cidade, principalmente aquela ali da Amaro Negócio com Felizardo Moura. Daqui de dentro, 6 agentes fazem a fiscalização por vídeo monitoramento. Já na rua, esse trabalho é feito por 200 pessoas. A visibilidade das câmeras é melhor quando os veículos estão assim, parados. Mas é preciso ficar bastante atento. Ao todo, 54 câmeras ajudam a monitorar o trânsito na capital potiguar, sendo 18 da Guarda Municipal e todas estão vinculadas ao CIOSP. As principais notificações são estacionar sobre o passeio, a utilização de aparelho celular e também a questão de estacionar ao lado ou sobre canteiros centrais. Se o veículo for estacionado sobre o passeio, custa R$ 295,43 e 5 pontos na carteira. Já se a gente visualizar o veículo transitando sobre o passeio, essa multa ela vai para 3 vezes o seu valor, vai para R$ 880, ela é gravíssima. A Polícia Federal apreendeu na madrugada desse domingo cerca de 45 mil comprimidos de êxtase no Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Esta foi a 3ª maior apreensão de droga sintética já realizada no aeroporto, desde que o equipamento foi inaugurado em 2014. A mulher que foi flagrada com a droga na bagagem é uma cearense de 24 anos que chegava de Lisboa, capital de Portugal. Ela foi autuada por tráfico internacional de drogas. E olha só, o policial civil Tibério Vinícius Mendes, de França, acusado de matar a tiros Iriano Serafim Feitosa, está sendo julgado hoje. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes. É isso mesmo, Lívia. Esse crime aconteceu em fevereiro do ano passado, na Zona Sul de Natal. E o júri popular está acontecendo hoje no Fórum Miguel Seabra Fagundes, aqui na capital potiguar, e está sendo presidido pela juíza Eliana Alves Marinho. Segundo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público pede a condenação do policial civil Tibério pelos crimes de homicídio duplamente qualificado contra Iriano e pelo crime de
tentativa de homicídio contra a esposa de Iriano, Ana Paula, que estava com ele no momento da ação criminosa e foi baleada na perna e no tórax, mas conseguiu resistir. Só lembrando um pouquinho desse episódio, esse crime aconteceu em dia 3 de fevereiro de 2016, quando o casal, Iriano e Ana Paula, passeavam pela Avenida dos Chavantes, no conjunto Cidade Satélite, na zona sul de Natal, e foi surpreendido pelo policial civil Tibério, que chegou numa moto já atirando, e Iriano não resistiu. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. Olha só, criminosos fizeram um arrastão à casa de uma vereadora de Parnamirim na noite de sábado. De acordo com a Polícia Militar, a vereadora Ralessa Freire dos Santos e sua família ficaram na mira de armas de fogo enquanto os suspeitos roubavam sua casa. O crime aconteceu no bairro Bela Parnamirim. Além dos objetos furtados do imóvel, os suspeitos levaram um veículo que pertencia à família. A polícia foi acionada, fez diligências na região, mas ninguém foi preso. E veja a seguir, a Prefeitura do Natal realiza parceria com o Tribunal de Justiça. É um mutirão de execução fiscal. É depois do intervalo, a gente volta já. Na manhã desse domingo, houve uma troca de tiros entre policiais e bandidos em São José de Mipibu. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes de um veículo modelo Honda Civic atiraram com fuzis ao serem abordados por uma viatura do 3º Batalhão. A perseguição começou em São José do Mipibu e seguiu até a praia de Cotovelo, em Parnamirim, onde a polícia fez um cerco a uma casa e, mesmo assim, os suspeitos conseguiram fugir. Na fuga pela BR-101, os suspeitos ainda atropelaram um motociclista. O estado de saúde dele ainda não foi informado. E olha só, a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação acontece em todo o país de hoje até o dia 22 de setembro. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É isso mesmo, Lívia. E agora nós vamos conversar com Catiúcia Roseli, ela que é responsável técnica pelo programa de imunização aqui do governo do Rio Grande do Norte. Roseli, explica para a gente, então, como é que vai ser essa campanha de multivacinação aqui no Rio Grande do Norte, né? Isso, a campanha de multivacinação é uma estratégia do Ministério da Saúde que vai acontecer do dia 11 ao dia 22 de setembro, tendo o seu dia D, onde os postos de saúde vão abrir no domingo, o dia 16, próximo sábado. E qual é o público-alvo dessa campanha? É criança, é adolescente, é adulto? Como é que vai funcionar isso? Essa campanha ela é voltada para as crianças e adolescentes com até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Certo. E quais são os tipos de vacinação? São as 16 vacinas que são aquelas de rotina, é isso? Isso, todas as vacinas de rotina para as crianças e adolescentes vão ser intensificadas nesse momento, certo? A aplicação delas. São 16 vacinas diferentes que vai ter o objetivo, essa campanha, de atualizar a caderneta de vacinação dessas crianças e oferecer para elas as vacinas que elas não tomaram, ou então completar aqueles esquemas de vacinação que foi iniciado, mas que o pai não retornou para aplicar a 2ª ou 3ª dose. Catiúcia, os dados de pessoas que ainda não vacinam seus filhos são muito grandes? São muito grandes. Aqui no estado do Rio Grande do Norte a gente está com um problema muito sério em relação a isso. Nossa cobertura vacinal está bem abaixo do nível nacional. A gente tem vacina que no país ela está com 80% de cobertura e aqui no estado a gente só está com 47%. Então, é um problema muito sério e essa campanha ela vem justamente para isso, para a gente elevar as coberturas de vacinação do nosso estado e prevenir, o aparecimento, as ocorrências de doenças imunopreveníveis, que são aquelas doenças que são evitadas através da vacinação. Catiúcia, existe algum dado, algum que mostre o porquê dessas famílias se evadirem tanto, dessa caderneta de vacinação?
a vacinação é responsabilidade não só da saúde pública, como da família. Então, muitos pais dizem que não vão na semana porque não podem levar, mas o próprio Ministério cria a estratégia de abrir no sábado para que eles possam levar. E existem alguns mitos de que a vacinação pode acarretar alguns eventos adversos, o que não é comprovado, são casos esporádicos. Além de ter alguns grupos anti-vacinação que está criando força aqui no nosso país, que iniciou na Europa e está criando força aqui, mas a gente não pode deixar que aconteça o que está acontecendo na Europa, que é o aparecimento de doenças que já tinham sido até erradicadas, entendeu? Pois é. Catiúcia, então todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte vão aí receber essa cobertura nessa campanha de multivacinação nacional? Isso, os 167 municípios do nosso estado, assim como todos os municípios do nosso país, vão estar participando dessa campanha. É só o pai levar a sua criança, de preferência levar a caderneta para que seja avaliada, mas lembrando que os pais que perderam as cadernetas de vacinação, que não é para acontecer, mas se aconteceu, também procure a unidade básica de saúde, converse com o profissional, que ele vai estar dando toda a orientação necessária. Pronto. E as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde, aqueles postos de saúde nos municípios, é isso? De preferência, ir à unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Mas, se não puder ir, se estiver viajando, se estiver em outro local, procure a unidade básica de saúde mais próxima de onde você esteja. Por exemplo, o dia D da campanha vai ser dia 16. E o que é que muda aí com relação a toda a logística, né, de aplicação dessas vacinas? Vai ser feito algum movimento especial? Estamos fazendo mobilizações junto com as unidades regionais de saúde, assim como os municípios, para que todas as unidades abram no sábado, funcionem de 8 às 17 horas e que esteja atendendo toda a população, tanto do seu território como de outros municípios, mas não deixar ninguém sem ser avaliado o cartão de vacina e sem tomar as vacinas necessárias. Então, Catiúcia, reforça o convite para quem está em casa, para quem está nos assistindo e principalmente com relação à faixa etária. Certo, nós pedimos para que todos os pais que têm filhos até 14 anos, 11 meses e 29 dias, levem seus filhos com a caderneta à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, lembrando que a vacinação não é só uma responsabilidade da saúde pública, é uma responsabilidade dos pais também, e é muito mais do que um ato de prevenção, é um ato de amor também dos pais com os seus filhos. Verdade. Muito obrigada, viu, Catiúcia? Obrigada pelas informações. Então, é isso para você que nos assiste. Como a Catiúcia já reforçou o convite, esse compromisso não é só da saúde pública, mas principalmente das famílias. É um ato de amor, porque a gente está preservando a vida. Lívia, volto com você aí no estúdio. Isso mesmo. Obrigada, Rita, pelas informações. Fica aí o alerta a todos os pais e mães e também aqueles já adolescentes que entendem que estão nessa fase, né? Até os 15 anos, já dá para lembrar o pai e a mãe dizer, opa, período de vacinação. Vamos agora continuar com as notícias. A operação da Polícia Rodoviária Federal durante o feriadão encerrou nesse domingo com registro de menor índice de violência nas rodovias federais no Rio Grande do Norte, se comparado ao último feriado de Corpus Christi. Durante os 5 dias da operação, foram registrados nas BRs do Rio Grande do Norte um total de 23 acidentes que resultou em 22 pessoas feridas e uma morta, havendo uma redução de 44% nos acidentes graves e em 80% no número de óbitos. E olha só, a Prefeitura de Natal realiza, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, um mutirão de execução fiscal municipal. São pautados 1.500 processos de execução e outros 50 mil processos administrativos só para essa semana. O mutirão de execução fiscal acontece até a próxima sexta-feira, dia 15. O momento é oportuno para regularizar qualquer espécie de débito com o município de Natal e evitar a inscrição em institutos de censura ao crédito, bem como o leilão de bens. As pessoas que foram intimadas, 51.500 devedores, e também quem não foi intimado, também é importante dizer que se tiver em débito com alguma questão, né, com o município, pode vir aqui munido de seus documentos pessoais e para tentar uma conciliação com o município. O atendimento está sendo realizado no Centro Municipal de Referência em Educação, o CEMURI, ao lado da Rodoviária Nova, sempre das 8 da manhã às 2 horas da tarde.
O seu Pedro chegou cedo, logo no primeiro dia, para garantir o atendimento, mas já estava na ficha 131. É uma oportunidade muito boa. Se você deve seu débito, se apresente, pague sua dívida e fique em dias. Só assim nós temos uma capital limpa e maravilhosa. Ainda tem descontozinho para você botar um trocadozinho no bolso a mais, um pouquinho, não é isso mesmo? A expectativa da Secretaria Municipal de Tributação é arrecadar cerca de 10 milhões de reais. Durante a audiência de conciliação, que dura em média 5 minutos por processo, está presente um juiz do Tribunal de Justiça, um procurador municipal, um conciliador e a parte interessada. Cerca de 95% dos processos em relação a débitos com o IPTU e o decreto municipal publicado no último dia 17 de agosto, que dispõe sobre as regras para a negociação das dívidas, estabelece que o valor da primeira parcela não será inferior a 10% do valor total do débito. Se você não está em dia com o seu IPTU, mas não recebeu a cartinha, mesmo assim venha, porque chegando aqui nós vamos tirar um extrato e nós vamos parcelar também essa dívida, inclusive a dívida de 2017. Vamos agora às notícias do esporte. Teve estreia do técnico do ABC e já o time Operário confirmou o título de campeão. Olá, começando o Momento Esportivo. E a estreia do técnico Itamar Schulli no comando do ABC não foi muito empolgante não, viu? Com apenas uma semana de trabalho, ele mexeu na equipe, conseguiu motivar os jogadores, mas não foi o suficiente para sair do 0-0 com o Santa Cruz na Arena das Dunas. O resultado deste sábado, se fosse em outra situação, não seria tão ruim. Mas afundado na lanterna da Série B, o alvinegro vê a esperada e desejada reação ser adiada mais uma vez e o rebaixamento está bem próximo. E continuando a falar de futebol local, o Operário confirmou o título de campeão da Série D 2017 na noite de ontem no Germano Kruger. Mesmo com a vitória do Globo por 1-0, o Fantasma fez valer o placar de 5-0 conquistado no primeiro jogo para garantir o seu primeiro título nacional em 105 anos de história. E saindo dos gramados para o tatame, Natal recebeu a 10ª edição do Nordeste Open de Jiu-Jitsu, que reuniu quase 2.000 atletas. A competição durou o final de semana inteiro e teve mais ou menos 3.000 lutas até a final do campeonato. A Academia Checkmate saiu como campeã geral do evento. Todo o esporte do nosso final de semana para você aqui no Momento Esportivo. Volto com você, Lívia. E veja a seguir uma entrevista com a psicóloga Angel Lettieri para falar sobre a campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio no país. A gente volta em instantes. Joesley Batista e Ricardo Saúde se entregam à Polícia Federal em São Paulo. Furacão Irma perde força e volta à categoria 1. Confira agora o nosso giro de notícias. O empresário Joesley Batista e o ex-executivo da JS, Ricardo Saúde, se entregaram por volta das 2h15 à Polícia Federal em São Paulo nesse domingo. A informação foi confirmada pela assessoria da companhia. A prisão temporária foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O pedido da prisão foi feito depois de Janot concluir que os colaboradores esconderam do Ministério Público fatos criminosos que deveriam ter sido contados nos depoimentos. A conclusão de que os delatos omitiram informações passou a ser investigada pela Procuradoria-Geral da Justiça, a partir de gravações entregues pelos próprios delatores como complemento do acordo. A Procuradoria também pediu a prisão do ex-procurador da República, Marcelo Miller, mas Fachin disse que não há elemento indiciário com a consistência necessária à decretação da prisão temporária. Fachin havia determinado que o cumprimento dos mandados ocorressem com a máxima discrição e com a menor ostensividade. O furacão Irma se aproxima de Tampa, na Flórida, mas perde força
e caiu para a categoria 1, informou nesta segunda-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A tormenta matou 4 pessoas até agora. O Centro Nacional prevê que o Irma vai continuar avançando para o oeste da Península da Flórida nesta segunda-feira e depois se desviará para o sudeste do país. É possível que diminua de intensidade para que a tempestade tropical no extremo norte da Flórida ou no sul da Geórgia. Irma, que chegou a ser um furacão de categoria 5, a mais alta da escala, foi reduzido no domingo à categoria 3, com ventos de até 195 km por hora. Pelo 4º ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza a nível nacional a campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio. Nós recebemos agora a psicóloga Angel Lettieri. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Angel, olha só, essa campanha realmente ela dá uma abertura para se falar em suicídio, que muitas vezes as pessoas escondem, não querem dizer, né? E que isso tem sido uma causa, um problema cada vez mais frequente e em todas as idades, não é isso? É verdade. A gente tem estatísticas, né, dos índices que são maiores em que idade, em que gênero, em que situações, mas ninguém está imune a passar por isso ou conhecer alguém que possa passar por isso. Se a gente pudesse falar um pouquinho, a gente conversava agora há pouco e debatíamos que cada vez mais está sendo comum adolescentes terem essa prática, ou pelo menos tentarem cometer o suicídio, mas isso acontece e vem um alerta desde muito tempo, né? Como identificar esses alertas? Com certeza. Primeiro que a gente precisa tirar esse tabu que existe em relação ao suicídio na nossa sociedade, que é categorizado como um grande pecado, e aí vem um monte de outros mitos e coisas que levam a gente não conseguir fazer o que é mais importante, que é a prevenção. Que embora não seja possível você precisar com exatidão que alguém possa cometer esse ato, a prevenção é possível. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente pode prevenir um dado tão sério? Por exemplo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o nosso país, o Brasil, ele registra casos de suicídio diários, são 32 pessoas. Como é que a gente pode, diante desse dado tão alto, como é que a gente pode prevenir, evitar, né? Isso que a gente está fazendo, né, é muito importante, é falar sobre isso, justamente para desmistificar esse tabu. Porque a pessoa sente vergonha de procurar ajuda, até tem dificuldade de identificar de que fato pode chegar a esse resultado tão trágico. Então, falar sobre isso é muito importante. Existem alguns mitos com relação a que a mídia não pode veicular. De fato, a gente deve estar na mídia para informar, passar informações úteis. Como você disse, em relação ao jovem, tem sinais, né, que a gente não pode deixar passar, né? Isso. E muito baseado nesses mitos, né, de que a pessoa que vai se matar não fala, não avisa, né, mentira. A pessoa, na maior parte das vezes, fala, talvez não de forma direta, né? Vou fazer isso desta forma e tudo, mas várias frases que indicam que essa pessoa está com desesperança, uma tristeza, mudança de comportamentos. Tem vários fatores que a gente chama de risco, né? Com relação ao jovem, o abuso de substância química, drogas lícitas ou ilícitas, mas a gente já tem um dado assim, das pessoas que cometeram suicídio, jovens ou não, todas estavam acometidas, mais de 80%, de alguma doença psicológica. Justamente isso que eu vou lhe perguntar agora, né? Muitas pessoas ainda não discutem o assunto, têm vergonha de encarar as doenças, digamos assim, psicológicas, como, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico, mas elas precisam ser tratadas. Quando não, elas realmente podem levar a problemas mais graves. Com certeza, como eu estava te falando, assim, isso chega a ser um resultado, é o desfecho de um processo muito complexo. Então, quando a gente dá abertura
e não tratado como fraqueza, como frescura. Todos esses mitos que envolvem as doenças psicológicas e tudo que pode estar relacionado ao suicídio, a gente tem mais empatia, estende mais a mão e o outro se sente mais à vontade para falar se ele sente algo que ele não está conseguindo lidar, o que para você pode ser um problema pequeno, ou então que você tem uma visão de que aquilo vai passar e que vai se resolver, dependendo do suporte emocional, familiar que uma pessoa tenha, para aquela pessoa aquilo é muito. E a gente precisa, assim, alertar bastante os nossos profissionais da área de saúde, porque a gente tem um outro dado estatístico que as pessoas que cometeram suicídio no último mês, em média, passaram por algum atendimento. Como você disse, ou por uma crise de ansiedade, aí a gente tem todos aqueles estigmas, né? Também, né? Assim, de que, isso é para chamar atenção, tá dando piti, aí chega no hospital... esse profissional não tem esse cuidado de conversar com o paciente depois de ver que não é uma doença física, aqueles sintomas que estão sendo apresentados, que tem algo mais e fazer o encaminhamento necessário. Angel, muito obrigada pela sua presença. É um assunto que precisa mesmo desse espaço, né, que precisa ser debatido. A sociedade como um todo precisa entender que esses sinais, eles são verdadeiros. A gente tem dados aí, é um dado altíssimo, 32 pessoas por dia se suicidam só aqui no país, né, no Fora Brasil. As que cometem a tentativa. Isso mesmo. A maioria das pessoas que cometeram suicídio fizeram a tentativa antes. Pois mais de uma vez, às vezes. Pois é, fica aí o alerta a toda a sociedade. Angel, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E olha só, a edição de hoje fica por aqui. Colabora nos enviando sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que você já conhece, é o 987014724, ou através das nossas redes sociais. E a gente está online agora, viu? É no @TV Feliz, Facebook ou Instagram. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã.